E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde tentamos descobrir como realmente as empresas estão utilizando inteligência artificial. Eu sou Davi Panduro e hoje temos um tema fascinante e que ao mesmo tempo levanta paixões. Por um lado, algumas pessoas se acham os astros no assunto, enquanto outras querem ser os especialistas na hora de comentar, de dar um papo, uma opinião. E por outra parte, temos outro assunto muito polêmico. Nesse assunto, toda pessoa tem sempre uma opinião. E toda pessoa sempre acha que tem a receita perfeita. Estamos falando de o futebol e da nutrição esportiva. O assunto de hoje é inteligência artificial no futebol e na nutrição esportiva. E para o episódio de hoje, temos um convidado muito especial, a Nova Era Recife, que trabalha com artigos esportivos das 3 ligas mais importantes dos Estados Unidos e que trazem para nós hoje um presentinho muito especial, de muita qualidade. Olhem aqui, um boné. Uau! O boné sempre sonhei ter, viu? Ao mesmo tempo, nossos convidados também irão apresentar seus presentes que trouxeram aqui para eles. Inclusive, temos um taco de beisebol hoje aqui acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos. Temos hoje conosco a David Freire, especialista em nutrição esportiva, e Victor Breiner, analista de desempenho pro, certificado pela CBF. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui e, por favor, se apresentem e nos contem aí suas jornadas profissionais. Fica à vontade, pode começar. Primeiramente, queria agradecer, Davi, pelo convite. Tá? É uma oportunidade ímpar estar aqui, trazendo para vocês falando um pouco sobre análise de desempenho e também a importância da IA na análise de desempenho hoje para o futebol mundial. Perfeito. Davi? Obrigado. É sempre uma honra estar falando sobre a nutrição. Tenho aprendido muito com o podcast. Eu recomendo para todos, né? Acho que a gente que é profissional de saúde se distancia muito da tecnologia e hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso e muito obrigado pelo convite. Perfeito. Nos contem aí, vocês são formados nos contem sua formação, toda a sua trajetória profissional, basicamente, né? Em onde trabalharam, quais são os programas que vocês têm, por favor. Então, a minha paixão pelo esporte, de uma maneira geral, começou dentro de uma quadra de basquete. E aí foi meio que orgânico a transição para uma graduação que envolvesse isso. Por muito pouco não foi educação física na escolha do vestibular. E eu escolhi algo que pudesse agregar em relação a, vários amigos optaram por fazer educação física. Eu vou para nutrição já sabendo que eu quero nutrição esportiva, apesar de ter consumido um pouco de tudo dentro do curso. A nutrição esportiva em si, ela começou num dos meus primeiros estágios, que foi na Secretaria de Educação do Estado. E o curioso, né? A pessoa veio trabalhando em outra área, que era merenda escolar. Eu queria fazer um remanejamento diferente da merenda escolar para um projeto aqui de Olinda, de atletas do futuro, que trabalhava com o pessoal do atletismo. Tinha garoto que tinha tempo de brasileiro, sul-americano, pontuava bem. Então, a gente fez um remanejamento diferente para eles. E depois foi muito natural a pós-graduação, linha de pesquisa na Federal também. A cereja do bolo foi, com certeza, trabalhar com um clube profissional de basquete feminino e dar aula em pós-graduação, que também é outra coisa que eu gosto muito. Perfeito. Victor? Então, Davi, minha paixão pelo esporte nasce... Minha paixão pelo esporte nasce desde muito pequeno. Meu pai me acostumou a ir para os jogos com ele de futebol especificamente. E então, levei na minha vida sempre algo esportivo alinhado a tudo que eu fazia. Então, eu acho assim que nunca teve outra escolha na minha vida a não ser estar dentro do esporte, estar dentro do viés esportivo. Fiz minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, em Educação Física. Fiz o curso da licença C para treinador de futebol pela CBF e tenho também de análise de desempenho pro CBF também. Então, isso
me levou a ter esse certificado e estar mais perto do que eu almejava, né? Que era trabalhar com futebol. Então, em 2019, tive minha primeira oportunidade no clube do interior, Vitória Santo Antão. Disputamos um Pernambucano de Série A. Logo depois migrei para o esporte. Tive 5 anos de esporte Recife, das categorias sub-13 a sub-20. Então, trabalhei com meninos desde os 13 anos até os 20. Então, sou muito honrado em fazer parte dessa história. Ultimamente, tive um trabalho no Maguari, joguei esse ano no Campeonato Pernambucano da Série A. E assim estou seguindo, trilhando minha história. Massa, perfeito, muito interessante. Falando também do esporte, eu me junto também a isso, porque desde os 9 anos eu venho praticando esporte, ultimamente já não muito, né? Mas até os 28 anos foi, sim, desde o futebol, passei para o basquete, seleção da escola, seleção da universidade, seleção do estado. Então, foi mais ou menos até os 28 anos que vim para cá, para o Brasil, e já fiquei um pouco mais isolado do basquete. Até que reencontrei, ou encontrei uma turma, eu digo reencontrar, porque são irmãos que já vocês conheciam antes de conhecer, né? O amor ao esporte e tudo aquilo. Em algum momento eu também ensinei as crianças a jogar basquete, levar para o esporte, porque para mim, como sempre eu digo, o basquete, o esporte em geral, ele não trata-se de quem corre mais, não trata-se dessas coisas que vemos à primeira vista. Trata-se de muitas outras coisas que estão por trás. Se eu não consigo fazer uma jogada hoje, eu devo conseguir daqui amanhã ou próxima semana. Esse desafiar a si mesmo e melhorar nos valores e construir os valores do companheirismo, se é um esporte coletivo, ou se você é um esporte individual, tipo o tênis ou o ping-pong também que pratiquei, você é concentração, foco, às vezes você erra numa jogada, mas no segundo seguinte, você tem que estar plenamente com a cabeça bem no lugar para você continuar o jogo, né? Então, essas questões que traz o esporte em si são muito relevantes. Queria começar te perguntando sobre como no futebol mesmo, que a gente pode dizer, não, mas o futebol é muito fácil, pô, é somente colocar duas coisas que representem o lugar onde o goleiro vai estar e pronto, começamos a jogar. Só que existe uma análise por dentro que se você tem essa capacidade de analisar, você tem uma vantagem acima dos outros, né? E aquela capacidade de ter inteligência preditiva e uma análise dentro do jogo é o que faz com que a pessoa ou o time possa ganhar o jogo. Me conte um pouco sobre o uso de análise dentro do futebol. Então, Davi, eu acho que essa tua pergunta traz muito à tona da função analista, tá? Eu acho que a função analista hoje, analista de desempenho, passa muito por scout, análise de dados e tal, mas principalmente por você estar analisando em todos os vieses possíveis do ser humano. Então, a gente analisa cultura de movimento corporal, analisa situações que possam agregar no desempenho esportivo do atleta. Então, é uma análise muito mais científica do que empírica. O futebol é muito empírico. Futebol, qualquer pessoa que já assistiu vai saber os objetivos do jogo, né, do esporte. Mas quando você vai para uma análise mais profunda, você vê que tem muitas nuances. Sim. Então, cabe a nós, analistas, tratar, desmiuçar essas nuances, trazendo agregando num resultado qualitativo e quantitativo para a equipe. Então, essa eu acho que é a principal função do analista de desempenho hoje no futebol. Perfeito. Eu tenho um amigo também que ele trabalha como cientista de dados lá em Brasília, Wesley, que ele me diz que é muito interessado em entrar para a área do futebol. E o sonho dele é trabalhar no Palmeiras. Aí eu falei, velho, você não pode perder esse episódio e seguir aqui o Victor Breiner para
ele tem um curso sobre como iniciar na análise de desempenho do futebol e também pode ser um caminho para você depois partir para fazer uma certificação no CBF. Ele que tem as pautas aí. Diga aí. Então, Davi, eu estava até conversando com... Desculpa, não? David. Com David. David. Tava até conversando com o nosso amigo David aqui e cada pessoa que tem seu desejo de entrar no futebol tem uma situação muito relevante pelo fato de tentar ser treinador de futebol. É a primeira situação. Ou você vai ser jogador ou você vai tentar ser treinador. Sim. Mas numa comissão técnica, cada um tem sua especificidade. E eu, na minha história, antes de entrar no futebol, não tinha, por não ter sido atleta ou carregar essa bagagem, me via numa situação inferior aos outros pelo fato de não saber por onde começar. Certo. Eu tinha todos os caminhos de formas científicas, mas não práticas. Então, esse curso que eu proporciono para os alunos, para quem que tiver interessado, é justamente como você vai conseguir adentrar no mundo do futebol. Independente de que viés você vai tomar, que situação vai se tomar, mas por onde começar. Porque eu, na minha trajetória, eu senti muita dificuldade de ter esse empurrãozinho que é necessário, sabe? Então, eu, batendo muito no martelo dessa situação, acho que, ainda assim, o futebol é um ambiente muito fechado, tá? Requer muito conhecimento, tá? Tá evoluindo bastante na questão científica, mas, ainda assim, há espaço para pessoas novas. E essa é o meu legado, que eu acho, sabe? Eu acho que eu deveria ser um facilitador na vida dessas pessoas que têm o interesse de entrar no futebol. Porque, assim, a minha não foi fácil. Por não ter, como eu já havia dito, não ter tido essa bagagem antes, tanto como jogador ou algo dentro do futebol. Então, era um mundo muito externo. Para mim, muito mais difícil. E, graças a Deus, né, e com a bênção dos meus investimentos, tanto na educação quanto na parte de correr atrás também, estou proporcionando isso aí pro pessoal. Perfeito. E já você vindo de um espaço onde você não era muito aderido ao âmbito do futebol, e quando você entrou, você tem uma equipe técnica também que faz parte da análise total, né? Análise 360. E quais são as vantagens que você tem observado? As vantagens de utilizar análise de desempenho para os treinadores, para os jogadores e, finalmente, para a torcida também, né? Que é muito importante. Assim, Davi, é de suma importância hoje a análise para o futebol. Eu acho que está andando junto não, mas está andando, como é que eu posso dizer? Está andando de forma muito equivalente, tanto um treinador como um analista de desempenho. Claro, nas suas devidas proporções. Sim. Tá? Mas hoje um analista de desempenho, se brincar, é o membro da comissão que mais trabalha. Enquanto acaba o jogo, ele já reinicia um novo ciclo. Tá? Então, hoje a análise de desempenho tem um papel de auxiliar com dados, ferramentas, de forma qualitativa ou quantitativa para a comissão técnica, para agregar justamente no desempenho esportivo dos atletas em prol do clube. Perfeito. Agora, utilizamos inteligência artificial, inteligência preditiva, análise para os diferentes aspectos do jogo, né? Quanto o jogador correu, quanto o jogador se movimentou, em que lado da quadra se movimentou, e quando a substituição aconteceu, como rendeu o seguinte jogador, tantas outras nuances, né? Mas uma vez eles fora do campo, para manter essa produtividade dentro do campo, tem que cuidar do corpo. E aí eu passo com David, que vai pegar aí esse gancho. Essa análise, como funciona do lado da nutrição esportiva, como funciona com inteligência preditiva, como funciona? Muito bom. Eu acho que esse bate-bola do esporte, né, as análises, as métricas que a gente vai tendo agora,
e especialmente no Brasil, que não era algo muito comum, a gente era muito empírico, como muito bem nosso colega falou aqui, e a gente sai um pouco desse amadorismo, né? E começa a ter análise de dados de maneira mais específica. Na nutrição não é diferente, né? Eu gosto de dizer o seguinte, que antigamente a gente tinha uma base de dados interessantes em relação a artigos científicos, publicações. É interessante que o estudante de nutrição, da área de saúde de maneira geral, se exponha a isso inicialmente, né? Que é a famosa cadeira que a gente tem de metodologia científica, para que você consiga fazer o quê? Aplicar até as melhores perguntas para uma simples IA, seja qual for a forma ali, site GPT, enfim, para ela fazer um refino melhor para você. Como assim? Um nutricionista hoje que queira saber, sei lá, eu tenho aqui, Sociedade Australiana de Medicina Esportiva, Americana, entre outros. Eu coloco ali no site GPT e eu quero aqueles que têm um score bom, fator de impacto altíssimo em relação à publicação. Eu quero um refino máximo. Sim. Eu tenho isso muito fácil. Então, isso poupa trabalho, mas tem que se ter uma bagagem, né, de formação científica para você alimentar isso, que são os prompts que Sim. vocês chamam, né? E tem ajudado muito para o quê? Para você otimizar tempo. E eu acho que o futuro disso seria o quê? Um monitoramento diário desse atleta em relação à sua alimentação, baseado em quê? Mensuração de exames, oscilação de lesão, acompanhamento de perda de peso, seja por não estar comendo bem, seja por desidratação muito acentuada, porque vai jogar num lugar diferente, comparar aquela umidade relativa do ar. Você está munido de muita coisa. O grande trabalho hoje é compilar isso tudo, e a inteligência artificial ajuda muito nisso. Tá? Senão você precisa de um estatístico para tocar tudo isso. Então, para suplementação, para recomendação desses momentos de oscilação que o atleta vai precisar, que tem a minha intervenção, a minha análise clínica, é uma coisa muito interessante, muito bem-vinda, que eu tenho gostado muito de consumir. Massa. E continuando aí com o assunto, na nutrição, fora da nutrição esportiva ou qualquer outro aspecto, na nutrição, como falei ao início na apresentação, todo mundo tem um pitaco. Todo mundo tem a receita mágica. A inteligência artificial, eu acho que ajuda, como em todos os outros setores. Na nutrição também ajuda na personalização, né? Porque cada caso é cada caso. Cada caso é um caso muito diferente. Fale um pouquinho mais sobre essa personalização que está trazendo, ou que já temos esse lance de personalização. Um bom nutricionista não dá uma receita do bolo para todo mundo. Ele personaliza sempre a receita. Mas a inteligência artificial vem trazendo isso para reforçar, né? Potencializa essa personalização. Golaço aí na pergunta, né? Muito bom. Por quê? Cada vez mais profissionais que são provocando, né, minha fala aqui em relação a robóticos, né, que eles pasteurizam, que transformam o produto dele em um commodity, é muito ruim. A inteligência artificial ela vem pelo contrário. Para quê? Para que você tenha a otimização do seu trabalho baseado nesse compilado de dados tão grande que é para nós. Antigamente já foi muito mais complicado, o cara tinha que ir numa biblioteca da faculdade, ir atrás de um livro, isso, aquilo. Era muito mais trabalhoso. Louvável o trabalho de quem fazia ciência nessa época. E eu acho que é o seguinte, você tem mais tempo para explorar o horizontal do profissional. O que é o horizontal do profissional? Você ter uma capacitação em comportamento, como o nosso colega estava falando aqui antes, da psicologia esportiva. Você pode se dedicar mais ao aspecto de entender a fisiologia do exercício para poder começar melhor o nutricionista para com a preparação física, com o médico do esporte. Antes você perdia, entre aspas, muito tempo só na sua área. Então, hoje, o horizontal de formação técnica desse profissional, ele pode ser ampliado, até para ele aumentar repertório na hora de utilizar, por exemplo, um site GPT mais uma vez, que é o seguinte, eu quero fazer uma publicação de um texto para os meus alunos em uma sala de aula, um e-book que eu vá produzir, ou até mesmo numa rede social. Se eu tenho um referencial teórico bom, de filosofia, de antropologia, e eu consigo compilar isso com uma conscientização de uma boa alimentação, vai ser um texto riquíssimo. Perfeito. Então, não tem limites, né? Eu acho que a gente tem que explorar isso de acordo com o quê? Não perder sua personalidade, tá? Isso aí é único, isso é o que as pessoas compram. Sim.
e você conseguir deixar a sua marca com esse auxílio da ferramenta. Verdade, verdade. Muito importante, porque o uso das tecnologias de inteligência artificial generativa, o que ele está trazendo é mais ou menos uma estandarização ou uma padronização dos textos, do resultado, digamos. Então, colocar a sua marca é muito importante. Agora, eu vou falar com Victor e vou perguntar o seguinte: quais são os desafios que você encontra ou que você percebeu na hora de querer implementar análise de dados, análise de desempenho, inteligência preditiva, inteligência generativa? Porque já conhecemos muito das barreiras que normalmente tem no futebol. E, por exemplo, cara, você nunca chutou uma bola. Como você vem dar pitaco nisso? Então, me conta os desafios. Quais são os desafios que tem no futebol? Então, esse mais uma vez, muito empírico, né? Muito, muito o pessoal é fechado uma para quem não cultura muito foi atleta, enraizada na sociedade, tanto no quesito futebol, como em qualquer outro lugar que você for, que você nunca adentrou naquele lugar, talvez você tenha uma dificuldade maior de quem já está, né? Sem dúvida. Então, David, o que é que acontece? A gente, hoje, eu acho que o analista de desempenho tem que andar lado a lado com a IA, tá? Eu acho que você hoje não consegue ser... Até consegue, mas vai ter uma dificuldade muito grande, muito por questão de otimização de tempo, tá? Como eu já havia frisado, a gente está em constante trabalho, a gente não para, a gente é dia e noite trabalhando. Então, a IA vem muito para auxiliar isso, otimizando o nosso trabalho, tá? Então, hoje existem softwares que são carregados de base de dados, que a gente alimenta eles nos dão resultados, muito otimizando o nosso trabalho. E um dificultador, sem sombra de dúvida, é o valor deles. É algo muito estratosférico mesmo, os valores, que uma pessoa física talvez não consiga adquirir. Exato. Então, por isso que... muito básicas. Então, por isso que precisa-se de CNPJs que possam investir nessa situação para ter um retorno muito mais rápido também. Tendo um retorno otimizando o desempenho dos atletas no futebol. Perfeito. E na nutrição, David, quais são os desafios para implementar inteligência artificial? Primeiro, o profissional de saúde em si, ele já é muito reticente com essa questão de tecnologia, né? Sim. E eu estou falando assim, o profissional me inclui no meio, porque a experimentação, você se expor a algo novo, não é fácil. No esporte a gente vive muito isso, né? Em situações de adversários diferentes, enfim, qualquer cenário, eu acho que assim, a ferramenta esportiva ela é muito didática para a gente explicar tudo. Então, primeiro, como eu falo para os meus alunos da pós-graduação, gente, se na aula de metodologia a gente abrir aqui uma opção de inteligência artificial para a gente trabalhar junto, fazer pesquisas, as melhores perguntas, após essas perguntas filtrar ainda mais isso e melhorar, se a gente não se expor a isso, não vai ter como hábito. E eu digo, se eu tivesse pelo menos cada um no seu navegador, pelo menos uma inteligência artificialzinha aberta, que é super possível hoje em dia, para você no lugar de só pesquisar no Google, e ele soubesse usar isso, já iria otimizar muito. Então, essa barreira de entrada, sempre ser muito, como é que eu posso dizer, vocês, né, os caras tipo de tecnologia, as pessoas super inteligentes que mexem no computador, dá um problema, ninguém sabe mexer, são números, são códigos ali por trás de programação. Eu acho que se a linguagem ela ficar mais acessível, que é o que você está fazendo aqui no podcast, eu tiro a principal dor do profissional de saúde para mexer com inteligência artificial. E outro problema também é o seguinte, eu acho que a questão de personalização, ela ainda está sendo muito aprimorada. Ainda é muito genérico, mas você pode aperfeiçoar isso como? Dando o seu toque no aspecto de pegar aquele texto, pegar aquelas informações brutas e trabalhar de acordo com a sua característica. Porque a gente também quer as coisas muito prontas. Isso, sim. Muito. Tem uma tendência de você querer usar isso e... não saiu como eu queria. Uma dor muito grande, por exemplo, na área do consultório, ou até mesmo quem tem qualquer produto e
existe a venda do negócio. Eu acho que a venda ela é muito tida como preconceito. O profissional de saúde vender, acha isso algo errado. Sem venda não existe a existência daquele tipo de profissional, aquele tipo de negócio. Então, imagina o seguinte. Para um nutricionista ou para um médico de consultório, antigamente, o cliente vinha até ele sozinho. Hoje, por conta de internet e outros fatores, ele precisa vender mais. Com inteligência artificial, eu já consigo ter o quê? Estratégias para minha secretária, por exemplo, que é uma profissional que deve ser treinada em vendas também. Como ela utilizar isso a favor dela? Em relação ao aspecto, o paciente, qual o benefício que ele vai ter caso ele tenha pedido um desconto, ele não entendeu bem o produto, ele sumiu, de quanto tempo fala. Para quem está começando, se ele consegue ter a conscientização disso, sozinho, ele se torna um exército de milhões. Sim. Antigamente isso não era possível. Então, eu acho que o espaço, ele está aí, aberto aos profissionais de saúde, só que a gente tem que mexer, tem que estar junto com vocês e tentar colocar em todos os processos, todas as etapas de paciente chegou primeiro, como é a pós-experiência dele no seu consultório. Se ele consegue fazer isso tudo metrificado melhor, o cara sozinho consegue tocar muita coisa. Também, David, é muito interessante isso que tu falou, que além disso, o filtro tem que passar pelo intrínseco de cada um. Né? Cada um, como o David fala, cada um tem que botar seu carimbo e filtrar de forma mais eficaz possível. E principalmente, quando a gente está nessa utilização do IA, a gente fica muito à mercê de dados que às vezes não tem uma fidelidade ou fidedignidade do que a gente está procurando. Então a gente tem que ser capacitado o suficiente para saber ler, filtrar e executar. Se não se perde. Chegou lá sem base. Eu acho que você deve ter visto falar nesse dado que eu achei muito interessante. Os profissionais que hoje lidam mais com banco de dados, análise, os melhores prompts para as situações são profissionais mais velhos. Por quê? Porque eles têm um repertório de leitura, né? E de visão de mundo que eles conseguem realmente fazer um poder de síntese e fazer uma pergunta melhor. Sim. Os jovens hoje em dia têm essa dificuldade por falta de repertório. Então, assim, não é porque você tem essa Ferrari na sua mão que você vai saber pilotar. Exatamente. Falta repertório, falta de palavras, inclusive. Isso. Falta de palavras. Isso, tem que ter base. Ter base. Não adianta. Galera, muito interessante o papo até o momento, muitos insights, estou encantado, mas eu também estou feliz por outro assunto. Vou fazer ênfase novamente, que eu estou feliz realmente. Nunca tinha tido um boné desses e a qualidade daquele. New Era Recife, muito obrigado. Galera, se vocês estiverem no Shopping Recife, no Shopping Rio Mar, se aproximem para a loja. Vocês vão sair encantados de lá, vai sair com um produto que vai ficar que nem criança. Agora, continuando, fale também mostrem aí seus presentes de New Era Recife. Bonitão, hein? Bonitão. Para quem gosta de basquete aqui, meu amigo. Só no basquete, só NBA. E agora falaremos sobre... Vocês devem ter um case de sucesso, um exemplo prático de quando se aplicou a análise de desempenho, quais foram os ganhos, foi significativo, não foi, qual foi o retorno do pessoal, igual na nutrição, por favor. Então, o case que eu gosto, que costumo falar, porque quando a gente trabalha com futebol, a gente analisa também o resultado, né? Então, quando há um resultado pertinente, um resultado legal, a gente costuma trazer isso como um case de sucesso. Recentemente, eu estava no Sub-20 do esporte, que é a última categoria antes do profissional. A gente fez uma Copa São Paulo Futebol Júnior, que é a maior competição nacional dessa categoria, e conseguimos levar o esporte para a melhor classificação possível, que foi agora em 2021. A gente chegou nas quartas de finais e logo após isso, o papel do futebol de base é você ceder os atletas para o profissional. E a gente teve, no final do ano, 33% do elenco do profissional formado de base. Então, eu acho que perpassa, né, por todos os profissionais da base, mas é um case de sucesso. É uma situação que eu acho que aqui em Pernambuco talvez jamais tenha visto.
com profissionais, com atletas de tão excelência que a gente buscou, trabalhou, enfatizou. Mais de trazer atletas uma de cultura fora, de trazer um pessoal de fora, uns atletas de fora. Então eu alinho muito esse sucesso ao trabalho que foi feito durante toda a trajetória dele, sabe? A gente tem casos aí que a gente pegou de situações altamente vulneráveis e conseguiu transformar aquele cidadão, como a gente havia conversado, né? Isso em é o todos mais os bonito. viéses Isso é sociais, o mais bonito. pessoais, familiares possíveis. Então, isso... eu vim de uma graduação de licenciatura. Então, eu tinha muito comigo essa cultura de movimento corporal. De ensinar essa cultura de movimento corporal. E quando eu passei por essas categorias, desde o sub-13 ao sub-20, eu consegui aplicar muito do curso de Educação Física na análise de desempenho. Não é pré-requisito você ter o curso de análise de desempenho ter o curso de Educação Física na análise de desempenho. Mas ajuda bastante e agrega muito. Ô, Victor, tem uma seguinte interrogante. Na análise de desempenho, no time, normalmente se vê os resultados de quanto ele correu, quanto ele se movimentou, em que zona da quadra ele se movimentou. Além disso, tem também as questões físicas, tipo, ou de saúde, tipo, batimentos que ele deu, não sei. Então, como eu havia dito, a comissão técnica tem profissionais para cada área. Tem o preparador físico, que cuida da parte física, do condicionamento físico dos atletas. Tem a fisiologia, que auxilia a parte da preparação física, com análise de dados pertinentes à parte física. Tem a nutrição, que está aliada disso. Na análise de desempenho, a gente é voltada mais para a questão técnica. Perfeito. Técnica-tática, tá? Mas, como no futebol vive tudo junto, tudo alinhado, eu preciso dele da parte física, da parte de nutrição, da parte de psicologia. Então, a gente precisa analisar ele de forma muito mais abrangente. Para a gente que possa usufruir, tirar dele a forma mais, desempenho melhor no seu alto rendimento. Então, essa é a análise de desempenho, tanto tática, como técnica, como mental também. Perfeito. E no caso, David, por exemplo, estou avaliando um jogador. Avaliando a parte nutricional. Se eu consigo ver algo que não está dentro dos padrões para ele conseguir ter um rendimento ótimo ou esperado dentro do campo, eu tenho que falar, né? Como eu lido com as questões éticas dentro do time. Se dizer, não, tem que jogar. O jogador mesmo, às vezes, diz, não, eu quero jogar, eu consigo. Entendi. É muito complicado porque no esporte de alto rendimento, a gente, mesmo com um atleta lesionado, quando ele é um atleta muito importante, Tem que ser muito flexível, né? ele está exposto. Lógico, ele não vai jogar forçado, né? Geralmente ele quer jogar. A não ser que seja um atleta muito experiente, que ele quer ainda alongar ali o tempo da carreira dele, não vai se expor a uma situação dessa. Mas um atleta mais jovem, geralmente ele quer jogar. E aí fica na base dos profissionais de saúde, especialmente o pessoal da medicina esportiva, de tomar essa decisão. O que é que a gente na nutrição pode fazer em relação a isso? Um atleta desidratado ou desnutrido, que acontece muito, por incrível que pareça, porque a demanda energética, a demanda Muito daquele alta, indivíduo é muito alta, tá? Então, se ele tem isso, se ele não usa alguns suplementos que são retardadores de fadiga, suplementos que previnem lesão mesmo por fortalecer a estrutura ósseo, muscular, toda a parte estrutural de articulações, por exemplo, a lesão ela tende a acontecer muito mais no grupo que não utiliza esses recursos aí, né? E aí, puxando o gancho para a inteligência artificial, o que seria legal era a gente conseguir ter como se fosse uma Siri, que eu sei que não é inteligência artificial, mas é como se ela fosse a nossa inteligência artificial para dizer: hoje você desidratou X% do peso corporal durante aquele treino. Que a gente tem uma métrica que é o seguinte: acima de 2% do peso corporal perdido, ou seja, eu peso 100 quilos. Se eu perder mais de 2 quilos durante uma sessão de treinamento, minha performance já cai e eu já sou mais suscetível à lesão. Ela já falaria: hoje sua hidratação tem que ser melhor e no próximo treino, pré-treino tem que ser melhor também. E assim por diante, né?
como se fosse um personal diet de inteligência artificial ali, instruído por mim. Isso aí seria muito bom, com o meu tipo de assinatura em relação à dinâmica, né, do atleta de alto rendimento. E na parte comportamental isso poderia ajudar muito também. Você bater uma meta, você merece ser premiado para você ter uma adesão legal. Enfim, a gente está falando alto rendimento aqui, né? Sim. Mas na vida real de nós, seres humanos mortais, também daria para aplicar. Daria para aplicar. Perfeito. E, Victor, trazendo esse exemplo de grandes times da região Nordeste que você participou, eles têm os times bem estruturados, times de análise? Tem bem estruturado? Tem. Hoje a análise de desempenho, ela tem departamentos. Sim. Tá? Com 3, 4 profissionais por departamento, dependendo da demanda e da necessidade do clube. Tá? A IA hoje vem muito para auxiliar isso, sabe? Sim. A parte de análise de desempenho e a parte de análise de mercado, que faz parte da análise de desempenho também. A parte da análise de mercado vem muito a calhar justamente das suas necessidades. O que o clube, o que o time está precisando. Então, antigamente, a gente tinha que ir em loco para pegar um determinado atleta, para assistir aquele determinado atleta, ou quando passasse na televisão. Famoso olheiro. Mas então, hoje não. Hoje a gente tem base de dados que nos traz essas informações a qualquer momento de tal atleta em determinado lugar, em uma necessidade que o clube precisa. Então, é um auxílio muito grande que a IA trouxe para o departamento, tanto na análise de mercado quanto na análise de desempenho. Sim, essa parte de análise de mercado, né? Justamente eu anotei aqui Scout e eu tenho anotado os soleiros. Então, você traz um jogador, ele passa pela análise médica, né? E análise de desempenho mesmo, você aplica só quando está treinando ou quando já começou a jogar? Então, a partir da prospecção desse atleta, sim. a gente já está fazendo análise de desempenho. Perfeito. Tá? Então, a gente dá o nome de análise de mercado pelo fato de você estar buscando atletas de outro ambiente. Sim. Isso é chave para vocês, né? Porque se você pega um histórico médico e não sabe analisar bem, você pode pegar um atleta lesionado ali, que você fechou um contrato de 1 ano com ele. Perfeito. E é muito e é um oneroso. Custo muito alto para o clube. Ou seja, a análise de desempenho e a análise de mercado andam junto. Sim. Um analista de mercado é um analista de desempenho. Entendeu? Então, a todo momento, quando a gente fala de análise de desempenho, a gente fala muito sobre tudo o que ocorre do ser humano atleta. Não sei se vocês conseguem me entender. Sim. Em todos os aspectos do ser humano. Então, a gente, como analista de desempenho, a gente tem que buscar informações de todos os departamentos pertinentes àqueles atletas. Tanto médico, quanto clínico, quanto desempenho do propriamente dito. Então, a gente precisa muito dessas ferramentas para estar dialogando com essas pessoas de muito distante. Tem algum software que se utiliza na análise de desempenho nos times, no futebol? Sim, hoje é utilizado vários softwares na análise de desempenho. Tem a Hudl, tem o iScout. São justamente softwares que nos ajudam, nos auxiliam nessa busca, nesse conhecimento a mais para a gente ter a base e fundamentar aquilo no desempenho do atleta. Então, esses softwares hoje são de suma importância para o futebol, não é nem para análise de desempenho, mas para o futebol. Perfeito. Porque alguns estudantes de TI ou alguns caras que querem entrar na análise de desempenho do futebol, eu utilizo muito bem as ferramentas, por exemplo, Python para análise de dados, R para análise de dados, gente um pouco mais da academia. E eu gosto do futebol também. Como eu faço para entrar? O que eu utilizo e tal? Então, me comenta um pouquinho sobre o produto que você tem sobre análise de desempenho. Então, eu acho que na análise de desempenho, o principal produto é o analista de desempenho. Assim, todos os softwares vêm para auxiliar, sem sombra de dúvidas, e facilitar o trabalho. Sim. Mas se a gente não está capacitado para identificar, para, novamente, filtrar como ser utilizado e para que vai ser utilizado, dificulta muito o trabalho. Sim. Então, a gente, enquanto função analista, a gente precisa ter um feeling muito grande da necessidade da situação.
E, por exemplo, se a gente quer jogar num determinado sistema, determinada plataforma de jogo, no 4-4-2, Sim. mas eu preciso que esses dois atacantes, um seja fixo, um seja móvel. Perfeito. Para que eu possa buscar jogadores naquela característica, eu vou ter que aplicar esses parâmetros. Então, cada atleta, cada função tem parâmetros a ser... Você monta um time mais versátil, né? Perfeito. Se A gente adapta às vai... situações, né? E principalmente aliado ao comandante da comissão, que é o treinador. A gente precisa pensar com a cabeça dele. Muito bom. Então, por isso que eu digo que a função na lista de desempenho é muito mais complexa do que simplesmente analisar dados. Com certeza. Eu, até dando uma contribuição assim, que eu acho que você deve ser apaixonado também, que eu fico assim mais como um observador, né? Estatísticas avançadas de esporte americanos. Perfeito. Que os caras Foi onde fazem. tudo começou, né? Onde tudo começou. Então, se puder falar, eu acho onde tudo acho começou. lindo. Tem filme do beisebol com o Brad Pitt Brad que Pitt. fala, pô, baita filme. E o Hill, né? É exato. Então, assim, eu fico muito... Eu fico abismado com cada estatística. Na que verdade, chega, ali eu acho que foi... Claro que já tinha... Antigamente se fazia no papel e caneta, né? Sim. Ali, naquele filme, já nos mostra como a prospecção é totalmente diferenciada dos valores, né? Sim. Quando a gente consegue analisar os dados, transformando na necessidade do treinador, na necessidade do time, tem tudo para dar certo. Então, a gente vai fornecer esses dados para o treinador, para a comissão, para o clube, para assim ter um melhor desempenho dos atletas. Perfeito. Victor, me conta como funciona teu programa de treinamento para analista de desempenho. Eu sei que você tem um programa de treinamento para analistas. Justamente esse curso que eu tento trazer, como eu já havia dito antes, é uma necessidade que eu tive de tentar ingressar no mercado do futebol. E como e por onde começar. Então, eu tive muita dificuldade de saber, sempre tive muito interesse, era apaixonado pelo esporte, mas tinha muita dificuldade de saber por onde começar e o que é ser um analista de desempenho. A gente, como já tinha dito, o futebol é muito empírico. Então, a gente precisa de pessoas mais qualificadas, com mais conhecimento científico aplicado nessa situação, no futebol. Então, eu acho que é essa lacuna que ainda precisa ser preenchida, porque nós temos meios muito, como é que eu posso dizer, de difícil acesso. Sim. Que, por exemplo, para você ter uma certificação de uma licença dessa da CBF, é um investimento alto. Então, nem todo mundo tem esse poder aquisitivo de poder fazer esse investimento. Sim. Para você ser certificado, tudo certinho. Mas, assim, a gente pode começar a análise de desempenho, como toda outra profissão, do básico. Sim. E, justamente, o que eu tento trazer para essas pessoas, o caminho das pedras, o caminho por onde começar. A sua primeira imersão, né? A primeira imersão, tanto no mercado de trabalho, como de forma voluntária, como... Passei 8 meses trabalhando de forma voluntária para tentar buscar meu espaço. Então, é muito do seu esforço, sabe? Sim. E é isso que eu busco nessas pessoas. Tentar alentar eles para justamente por onde começar e não ter tantos percalços como eu tive na minha vida. Na nossa época não tinha muito isso, né? Na verdade... Essa é uma opção de você ter uma mentoria, algo do tipo. Era quase impossível, Na verdade, né? assim, como eu mais uma vez já tinha dito, eu nunca fui do meio do futebol. Sempre fui um apaixonado. Então, não tinha nem noção por onde começar. Não sabia. Sabia que eu tinha que, pelo menos, fazer um curso de educação física, adentrar numa universidade, para estudar aquilo, para talvez tentar lá na frente algo mais específico. Mas, diante de toda a trajetória, eu nunca tive uma pessoa para dizer, vai por aqui. Porque não era do meu meio. Não era do meu meio social, o meio que eu convivia. Então, eu tive essa dificuldade. Por isso que eu busquei tanto... tentar fazer esse curso, pleitear esse curso, para justamente facilitar os caminhos para essas pessoas. Perfeito. Fica informados aí, galera. Quem quiser começar essa trilha para entrar na análise de desempenho, pode visitar o Instagram aí do Victor Breiner, que a gente vai deixar o Instagram para vocês entrarem, ver aí tudo que está oferecido, toda a promessa que ele tem para ensinar. E para você deixar
do amadorismo. Sair dessa conversa de barra, dessa conversa com o tiozão, com o primo da família, que são grandes analistas, né? Quem não é? Mas ter um pouquinho mais de ciência por dentro. David, me comenta qual é a tua mão dentro de um programa de nutrição Certo. com teus pacientes. Certo. Eu também trabalho com a linha de orientação, né, que é a mentoria da gente. Justamente no último ano a gente englobou realmente a inteligência artificial, como eles utilizarem de uma maneira melhor. Isso realmente era uma dor muito grande, ainda é uma dor muito grande do profissional de saúde, como eu já tinha dito para vocês aqui. E tem vários níveis. Tem acompanhamento semanal, mensal, tem um clube da turma em relação à leitura também, que é muito interessante. Um clube do livro mesmo. A gente também tem uma questão dentro disso, um braço social muito interessante com o basquete infantil, que eu acho muito legal, porque é de onde eu vim, por exemplo, essa cultura de ser bolsista, enfim, de você sair da sua cidade, eu era do interior e vim para cá. E na parte do consultório também, tem várias esteiras de acesso para o paciente. Tem aquele paciente que ele participa do grupo do WhatsApp de emagrecimento gratuitamente, de hipertrofia também gratuitamente. Tem um indivíduo que ele vai se consultar normalmente, marcando com minha secretária também, consulta tradicional. Obviamente, minha consulta ela tem um estilo e uma pegada diferente no aspecto de que são 3 encontros. O primeiro encontro é onde a gente conhece a pessoa realmente. Depois, o segundo encontro com um mês, tem um refino, um pente fino ali naquele paciente. E o segundo mês eu digo que eu brinco com a famosa alta nutricional, porque eu quero que os pacientes tenham autonomia. Eles não precisam ficar refém do serviço. E tem pacientes, logicamente, que precisam, paciente bariátrico, por exemplo, eles precisam do acompanhamento com mais tempo. Aí tem planos trimestrais, semestrais, e tem o mais personalizado, que são encontros semanais com esse paciente, que é de modelo híbrido, tá? Uma semana presencial, o outro online. Então, quiser conhecer um pouco mais, no Instagram, nutricionista David Freire, você já tem acesso a tudo isso. E, enfim, vai ser um prazer conversar com vocês e me explicar um pouco mais desse serviço também. Perfeito. Já ouviram no Instagram aí, galera, David Freire, nutricionista na frente. Deixaremos o Instagram aqui do David. E falando um pouquinho sobre o futuro da inteligência artificial, tanto no esporte, na nutrição, acho que tudo tá junto, né? Caminha da mão. Então, como que vocês enxergam o futuro daqui em frente? O futebol, como a sociedade, vive numa constante mudança. Tá? Então, a gente, tanto quanto profissional como o esporte, não pode andar distante disso. Então, a gente sabe, a gente costuma dizer, né, que a IA vem muito para fortalecer ainda mais o mundo e o esporte, principalmente. Então, eu acho que é de suma importância essa constante evolução, constante desenvolvimento para a sociedade e para o futebol e para o esporte em si. Perfeito. E na nutrição, David? Você já comentou que a IA generativa, por exemplo, veio para ajudar muito. E qual você acha que será o caminho daqui em frente? Estou muito curioso, né, na verdade, para navegar nesse oceano aí, que eu acho que as possibilidades são infinitas, realmente, não é aquele clichê da fala. Porque é o seguinte, a gente até hoje não tinha rodado do jeito que está rodando e do jeito que é democratizado o acesso a esse tipo de ferramenta. Então, a gente ainda vai passar pelas ondas e fases de nosso aperfeiçoamento. Mas eu acredito que é ter o profissional cada vez mais próximo do seu paciente, que é no caso do profissional de saúde, né? Ou do seu cliente, seja quem for a sua área aí. E o paciente é um cliente também. A gente dissocia muito isso, mas não é. É dissociável. E eu acho que ter a Siri, que não é Siri, que é o David, no Apple Watch do paciente, programado pela inteligência artificial, acho que é o próximo passo aí do futuro, sem sombra de dúvida. Perfeito. Eu vou entrar no campo da análise pessoal já. Queria perguntar para vocês uma reflexão ou umas considerações finais sobre o assunto da inteligência artificial, análise de desempenho,
inteligência preditiva, inteligência generativa, que vocês possam contribuir, qual seria uma precisão final? Essa, Tranquilo. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? O conhecer o desconhecido, ou pelo menos se expor a isso, é o que vai ajudar a gente a errar rápido e aprender muito mais rápido ainda em relação ao aspecto da inteligência artificial. Como já era para ser. Você tem que se expor. E eu sou otimista em relação a todo tipo de ferramenta que é mais democrático. Por mais que existam cenários que vai ter um lobby, vai ter um grupo que vai utilizar. Não, mas em certo ponto até agora eu vejo que é acessível. Acho muito interessante isso. E principalmente para quem é recém-formado, né? O cara que está começando, ele tem essa barreira de entrada muito grande, como foi falado aqui, porque é um nicho que ele é muito fechado, ainda muito tradicional no esporte no Brasil. A gente, de certo ponto, ainda é muito amador nisso, comparado com outros países. Então, eu vejo um olhar muito bom em relação a isso. E não pensem que a inteligência artificial também vai fazer tudo para vocês, porque tem que ter base, como foi muito bem falado aqui, para que você possa usufruir da melhor forma, né? Da ferramenta. Sim. Então, eu acho que ela é a cereja do bolo. Fica legal com a cereja do bolo. Sim. Mas o bolo sempre vai ser mais importante e é nosso brilho, digamos, humano ali da coisa. Então, se exponham e aprendam rápido em relação ao aspecto. Errem rápido e aprendam rápido para que vocês gozem o máximo possível do benefício daquela ferramenta. Perfeito. Victor? O ser humano é altamente adaptável. A gente está em constante adaptação, desenvolvimento. E eu acho que tudo que a ferramenta da IA traz para a gente é de forma de adaptação, de forma de facilitação. Eu não consigo enxergar de outra forma. Porém, o nosso senso crítico tem que cada vez mais estar mais aflorado, apurado. Porque a gente vai ter que saber errar, acertar, mas usufruindo daquela melhor forma, daquele dado da melhor forma, para que a gente possa evoluir e desenvolver cada vez mais nessas situações. Perfeito. Vou dar também uma pequena apreciação, já que vocês são de outras áreas, né? Áreas que não têm muito a ver com as exatas, assim, muito pessoal, por exemplo, que vem da educação física, área de saúde, pode pensar, velho, essa parte de inteligência artificial, essa parte de tecnologia não é meu lado, mas eu convido a vocês a que entrem, mergulhem e apostem na educação. Inclusive hoje eu fiz uma postagem no Instagram sobre educação. Por quê? Eu vi um vídeo que tinha uma criança olhando, ao parecer a criança era de condições humildes, e ele olhava uma vitrine. A vitrine estava cheia de tênis. E olhava a vitrine. E isso eu postei e coloquei, é de rasgar o coração. Mas me vem muitas lembranças. Aí no seguinte post eu coloquei umas lembranças de quê? Bom, aos 9 anos eu comentei que aos 9 anos eu comecei a vender picolé. Eu morava a uma rua de um parque lá na minha cidade, Iquitos, no Peru, e eu vendia picolé. Depois eu dei um upgrade. Eu comecei porque ganhava R$2 aí vendendo picolé a tarde toda. Correria. Aí eu passei para ganhar um pouco mais, né? Aí eu passei a vender jornais. Eu vendia, tinha que acordar 4:30 da manhã para ir pegar 60 jornais de um vizinho que trazia da imprensa. Aí eu pegava os 60 jornais e vamos a caminhar. Eu caminhava desde o Parque Zonal que eu morava até o Aeroporto Internacional Secada Vinheta, que era o aeroporto da minha cidade. Eram 10 quilômetros de distância. Eu tinha 12 anos. 11, 12 anos. E eu caminhava 10 quilômetros a essa hora. Claro, né? Eu começava, tem jornal, gritando. Então, na hora de voltar, que era mais ou menos já quase 11 da manhã, eu sempre tinha que retornar pela rua, que era a rua comercial da cidade, que comparado aqui com Recife, poderia ser Avenida Conde da Boa Vista, ou, se estamos falando de São Paulo, seria a Avenida Paulista, digamos assim. Então, sempre que eu passava, muitas vezes eu me encontrei parado em frente de uma vitrine,
olhando umas camisas, olhando os tênis e olhando e com muita esperança ao mesmo tempo. Eu sempre olhando, sonhando, mas calculando quantos dias teriam que passar para eu completar os R$ 29 que custava aquela camisa para vir com o dinheirinho e comprar. Aí eu olhava, já calculava, ficava feliz e eu voltava correndo. Chegava em casa, eu dava o dinheirinho para minha mãe e ela, o que fazia? Ela pegava o dinheiro e investia em frutas. Ia para o mercado, comprava frutas e colocava na nossa calçada e vendia as frutas para ganhar o dinheirinho um pouco mais rápido. Até que eu tinha completado o dinheiro e eu ia caminhando, não tinha nem dinheiro para passar, eu ia caminhando e comprava a minha camisa de R$ 29. Então, isso me deixou muito aprendizado. Por quê? Porque nesses momentos que eu olhava para a vitrine, eu tinha muita fé em que a única coisa que poderia me tirar de uma situação dessa seria a educação. Aí eu comecei a estudar que sempre teve em mente isso, e eu me virei um profissional. E hoje em dia eu consigo comprar uma camisa, consigo comprar um tênis, e eu fico feliz com cada conquista, com cada pequena conquista que eu alcanço. E eu mencionava que ainda continuo sendo o mesmo Davi que olhava para a vitrine. Peraí, o mesmo Davi que não tinha R$ 29? Não. Eu estava sem R$ 29, porque é muito diferente ser e estar. São coisas totalmente diferentes. Perfeito. Então, continuo sendo um menino com coragem, com muita valentia e com muita vontade de crescer na vida. Eu faço o meu melhor e o resto deixo com Deus, né? Perfeito. É isso, galera. Hoje temos a recomendação de hoje é de Charles Whelan. O livro é Estatística, que é o que é, para que serve e como funciona. Para a área de ciência de dados é muito importante, para a área de análise é muito importante conhecer de estatística, analisar os dados, analisar os gráficos, e este livro pode ser o primeiro livro que você, para entrar na área de estatística. É muito didático, é muito digerível. Então, a recomendação está aqui, fica a dica. E queria agradecer novamente a vocês por terem vindo, ter acompanhado a gente. Foi muito produtivo, foi muito enriquecedor os insights que vocês trouxeram. E é muito bonito ter escutado sua fala, assim, que eu acho que para molecada especialmente, que você é jogado ao mundo, né? E cada um tem seu ponto, e eu acho que o seu foi o estudo dessa ferramenta. Na nossa área aqui, o esporte, ela foi mais aflorada, mas é uma ferramenta social absurda. Eu tenho uma ligação muito bonita com isso, apesar de vim do interior, minha família tinha condição, nunca tive dificuldade com isso, mas o esporte me deu uma coisa que foi muito valiosa, que foi o fato de ter conhecido meus melhores amigos, ter viajado o Brasil inteiro, ter viajado para fora também. E isso não tem preço. Sim. Não tem preço. O ser humano poder conviver com todos, seja rico, pobre, numa situação de adversidade, porque é um ambiente competitivo e você tem que escutar o outro. Assim, então, eu acho que cada um encontra essa sua ferramenta, né? A sua foi o estudo, eu acho que ela é importante para todo mundo. Sou um educador, não tem como falar diferente, mas que cada um busca essa coisa legal para que você, ao passar dos anos, tenha esse brilho no olhar que tu falou aí. E como a gente tá falando aqui mais tarde, todo mundo veio do trabalho, tá todo mundo empolgado, conversando. Acho que cada menino, jovem, seja qual for a idade também, queira viver isso. De estar feliz com o que está fazendo, com as possibilidades futuras. Sim. Porque não é fácil. Então, se você tem o seu foi a camisa ali, né? Se cada um tem um porquê forte, Sim. o meu é querer que mais gente passe pelo que eu passei com basquete. Sim. Com outros esportes, seja o que for. Então, parabéns, velho. Muito arretado. Muito obrigado. O ser humano lida com sonhos, né? Tanto os nossos como os dos outros. A gente vive em comunidade, em sociedade. Então, eu acho que a ferramenta mais importante possível seria a educação, sem sombra de dúvidas. Perfeito. E você alinhando a educação com o seu foco, o objetivo, os porquês, tem de ir muito longe. Então, essa tua fala nos trouxe muita reflexão
em relação a justamente o foco, né? Sim. Apesar de tu estar lá contando quantos dias dá, mas tu teve o foco de querer crescer na vida, de querer se tornar um ser humano, um cidadão íntegro. Então isso, eu acho que todas essas experiências que o esporte nos proporciona sem sombra de dúvida, muito importante, muito valiosa, que a gente vai levar para a vida toda. Perfeito. O esporte, além de trazer para a gente saúde e levar a gente sempre nesse padrão da saúde pelo resto da vida, forma o caráter da pessoa, ajuda muito no caráter. E uma coisa que eu sempre inculco para minhas filhas, e também eu dou palestras sobre ciência de dados, dou palestra para a galera da escola, a galera da universidade. Eu sempre deixo a mensagem. No final, recebo uns 10 minutinhos para deixar uma mensagem. Eu sempre digo, galera, e aí, vocês como estão? Estão bem? Como estão os estudos? Vocês... E eu já vejo com qual segmento da população estou falando. Então, eu já conheço quais são as dificuldades que eles têm. Então, eu digo, galera, vocês estão achando difícil? Vocês estão me chamando aqui, olha, engenheiro tal. Eu digo, galera, eu vim de uma zona muito, muito pobre. Muito pobre mesmo. Eu tive a sorte, talvez, de ter meus pais juntos. Que isso é uma diferença muito significativa para quem não cresce com o pai. E, no final, eu deixo sempre a mensagem de que, olha, está sendo difícil, você está achando que não vai conseguir simplesmente porque está difícil em casa? Não se esqueça, tenta sempre por todos os meios. Dá teu melhor sempre. E se você tenta por todos os meios, você é honesto, você é de bom coração, você não tem maldade, não tem mesquindade, você não quer fazer só para você, para o seu lado, faça o melhor. E você vai encontrar no caminho a mão de Deus. Como é isso? Velho, eu me esforcei que só na minha vida. Minha profissão foi construída em outra cidade, onde eu fui estudar sem grana para me manter. Mas eu dava meu melhor. Só que dando meu melhor, 100%, eu podia ter dado 200%, 300%. Sem a mão de Deus, eu não teria conseguido. E quando eu falo na mão de Deus, eu estou falando das pessoas que foram colocadas no meu caminho. Sim. Tiveram famílias que, velho, se eu estava 30 dias no mês, a grana que eu tinha para eu comer pelos meus próprios meios era 10 dias. Por mais inteligente, por mais esforçado que eu teria sido nesse momento, sem os 20 dias sem poder comer, eu não teria conseguido. Foram essas famílias que apareceram na minha vida e que eu agradeço até hoje. Eu vou para minha cidade, eles moram a 100 quilômetros ainda de distância, eu vou para lá, eu chego lá. A última viagem que eu fui para o Peru, alguém me convidou para sair para um canto muito, muito bonito. E eu falei, velho, eu não consigo amanhã. Mas por quê? Porque estou indo para essa cidade, estou indo visitar. Velho, tu vai fazer o quê nessa cidade que não tem nem cidade, é um povoadinho? Velho, eu tenho que ir. Eu tenho muito motivo para ficar feliz lá. Tem uma riqueza lá que você não sabe o que é. Velho, quando eu fui para lá, só felicidade, um abraço aí, ver o pessoal, é muito bom. Então, gratidão ante tudo, gratidão sempre com as pessoas que te estenderam a mão. E você, o melhor jeito de demonstrar essa gratidão é você se preparar para, no futuro, você estender a mão para alguém. Porque assim como você precisou, tem alguém que está precisando e de você, né? Antes de ficar um pouquinho emotivo, que é isso. bora continuar. A pandemia mostrou muito isso pra gente, né? E profissional de saúde viveu isso de maneira imersiva, né? Então, você tem que realmente ter aquela famosa coisa... Empatia, né? Empatia, rede de apoio, né? Rede de apoio. Rede de apoio. Sem rede de apoio, e não precisa ser familiar, pode ser amigo, pode ser o pessoal do trabalho, desde que você se conecte genuinamente com as pessoas, né? Porque nem tudo é trabalho, né? Isso. E também queria aproveitar para te desejar um feliz aniversário que acaba de passar. Valeu. Foi agora um dia atrás.
E feliz aniversário também para minha Obrigado, esposa. pô, obrigado. Para minha esposa aqui amanhã, para Paulinha, já que vai Parabéns ficar aí, parabéns. aqui Parabéns, registrado. Muito obrigado por compartilhar a vida comigo. Eita, fiquei romântico. Ó, ganhou pontos demais Ganhou aí. demais pô. agora. Beleza, galera. E agora é com vocês. Perdão. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado realmente. Assim, todo o padrão, comportamento das pessoas que vêm aqui para sentar na mesa é eu chegar, conversar um momento, estender o convite e na hora receber o vamos nessa. Então, essa frequência das pessoas que vêm sentar nessa mesa é ser igual. E vocês estão nessa frequência Que mesmo. massa. Muito feliz. obrigado por ter vindo. Foi muito bom, gostei. Foi muito bom, Muito bom. obrigado. Enriquecedor demais. Muito obrigado. Valeu, obrigado. E agora é com vocês, galera. Galera que está em casa, nossa audiência. Agora é com vocês. Continuem dando like, continuem curtindo, continuem desfrutando se vocês estão curtindo dos episódios. E, acima de tudo, deixe seu comentário, porque a gente quer saber o que vocês estão achando de cada um dos episódios. Sabe por quê? Porque sua opinião importa. Muito obrigado, até o próximo episódio.